E hoje eu estou com entendimento sobre não abrir mão da promessa. Meu irmão, quando Deus fala, Ele vai fazer, mas a gente tem que segurar, tem que confiar. Primeiro vamos em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Olha o que a Bíblia fala sobre as promessas. Deus, Ele quer cumprir cada promessa dEle na nossa vida. Diga glória a Deus. Só que a gente tem que perseverar. Tem que ficar firme, tem que confiar até o fim. Olha que bonito esse versículo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Ele diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele o quê? O sim. O que é o sim? Deus quer fazer. Toda promessa tem o sim. Deus quer cumprir as promessas dele. Amém, pessoal? Se ele falou, ele quer fazer. Só que aí que tá. Quando Deus dá uma promessa, a gente tem que crer nela e a gente tem que perseverar. Deus falou, você tem que ficar firme. Não, o Senhor me deu a palavra, o Senhor falou, e eu creio que da forma que o Senhor falou, o Senhor vai fazer. O problema é que muita gente, Deus dá a promessa, mas a pessoa desiste. Ela ora por um tempo ela acredita, depois ela acaba desistindo. Aí vem um entendimento que vai nos ajudar. Mateus capítulo 5. Então, todas as promessas de Deus têm o sim, ou seja, ele quer cumprir as promessas dele, ele quer fazer, diga glória a Deus. Mas olha o que diz agora, pessoal, Mateus capítulo 5, Jesus fala algo profundo. Quando você tem uma promessa, você não pode desistir dela. Você tem que lutar, você tem que confiar. Não, Deus me deu a promessa, eu vou lutar pelo cumprimento dela. Por isso que Jesus fala, Mateus capítulo 5, versículo 6. Qualquer dia eu vou dar um estudo das bem-aventuranças, eu vou estudar uma por uma, mas hoje eu quero falar do verso 6. Ele diz assim, pessoal: bem-aventurado os que têm fome e sede do quê? De justiça. Muita gente não entende. O que é ter fome e sede de justiça? É você querer o cumprimento da palavra. Enquanto a palavra não se cumprir, você não pode desanimar, você não pode desistir. Você tem que querer o cumprimento. Eu estava dando um exemplo hoje, olha para mim. Se alguém promete uma coisa para você, eu vou fazer isso, eu vou te dar isso, e a pessoa acaba não fazendo, o que nós fazemos? A gente cobra. Cobra ou não cobra? Você chega para a pessoa, até de forma educada, esquece de mim não, hein? Mas por que não? Porque você prometeu. Então você cobra a pessoa. Não é que nós temos que cobrar Deus, pessoal. Mas quando Deus dá uma promessa, você tem que lutar. Você tem que falar, não, ele prometeu, eu quero o cumprimento. Isso é ter fome e sede o quê? De justiça. Ou seja, enquanto aquela palavra não se cumprir, você não vai parar, você não vai desistir. Você vai orar em cima dela. Eu até expliquei um tempo atrás de Isaías, quer ver? Volta um pouquinho aí. Isaías 43. Então, quando uma pessoa faz uma promessa e ela não cumpre, a gente lembra. A gente não lembra ela, sim ou não? Com Deus é a mesma coisa. Não é que Deus é esquecido, pessoal, porque se ele deu a palavra, ele tem um compromisso. Mas quando você lembra da promessa, você está mostrando para Deus que o que ele falou você guardou. Você não deixou cair no esquecimento, ou seja, aquela palavra que ele deu, você segurou ela, você tomou posse e você não abre mão dela. Olha o que diz Isaías 43, 26. Ele diz assim: procura o que, pessoal? Lembrar-me. Olha para mim. Pastor, Deus esquece? Não. Só que quando você lembra de uma promessa, você está mostrando para Deus que você guardou ela, você segurou ela, você confiou na palavra. Então, quando você vai orar, você tem que citar qual foi a promessa que Deus lhe deu, qual foi a palavra que chamou a sua atenção. Então, na oração, você vai citar essa promessa. Eu estava contando hoje um testemunho, vocês vão ver, missionário colocou a semana toda no Show da Fé. A mãe, ela teve uma filha, e a filha começou até na igreja, vinha na igreja. E infelizmente, pessoal, como muitos começam, mas não perseveram, não permanecem. Aí a filha conseguiu um trabalho, mudou de cidade. Nessa de mudar de cidade,
Você vê o que uma amizade faz. Por causa das amizades, ela perdeu o juízo, perdeu a cabeça, começou a fazer coisa que não devia. Aí, a mãe um dia pensou, poxa, minha irmã já é vó, eu também quero ser vó. Porque toda mãe que tem uma filha, ela deseja ter o quê, pessoal? Netos. A mãe que tem um filho, ela deseja que o filho também case e lhe dê o quê? É a lei da natureza. Aí ela pensou, poxa, minha irmã já tem filhos e minha filha não me deu filhos. Aí um dia ela ligou para a filha. Ela falou, ô filha, a minha irmã, né, já tem netinhos, você não vai me dar netos? Aí ela falou, mãe, esquece. Quando ela mudou de cidade, pessoal, ela perdeu o juízo e ela começou a agir contra a natureza. Ela começou a se relacionar com outra moça. E ela falou para a mãe, e mãe, tira da cabeça, eu nunca vou te dar netos. A vida errada que ela estava vivendo, não ia dar neto mesmo. Aí a mãe, naquela época, Deus deu uma palavra para a mãe. Isaías diz que os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Ela falou, eu segurei aquela palavra. Enquanto a filha estava naquela vida promíscua errada, todo dia ela citava aquela palavra. Ou seja, procura o quê? Lembrar. Então ela citava para Deus, o Senhor falou que os meus filhos seriam discípulos. Eu não aceito essa vergonha, não. Minha filha, ela vai viver o normal da vida. Ela vai conhecer um rapaz, ela vai casar e vai me dar netos. E, pessoal, ela perseverou naquela palavra. É o que Jesus falou. Bem-aventurados que têm fome e sede do quê? Então, ela segurou e falou, não, Deus prometeu, eu não abro mão da promessa. Resumindo, a filha voltou para a igreja, se batizou, largou aquela vida promíscua, é casada e hoje tem 2 filhos. Irmão, ela não abriu mão da promessa. Se Deus te deu uma promessa, você tem que não. Eu todo dia, enquanto não acontecer, eu vou orar em cima dessa palavra. É fazer isso aqui, ó. Procura lembrar-me. Entremos o quê? Em juízo. E diz o quê? Juntamente. Aí diz mais. Apresenta as tuas razões para que possa o quê? Irmão, lógico, o doente quer ser curado, mas só orar assim, eu quero ser curado, isso não é uma razão. A razão é o quê? É você citar o que está escrito. Jesus já levou as minhas enfermidades, então sobre essa palavra eu quero a minha cura. Se Jesus levou, então no meu corpo eu não vou carregar mais nenhuma, você apresenta a razão. Irmão, a razão é aqui, as promessas. Quando você cita as promessas, você está mostrando para Deus, ó, o que o Senhor prometeu, eu não esqueci não. Volto a dizer, se alguém promete uma coisa e não cumpre, a gente cobra ou não cobra, pessoal? A gente não lembra a pessoa, muitas vezes não é nenhuma cobrança, você lembra, não esqueci não, hein? Você falou que quando conseguisse ia fazer o churrasco, cadê o churrasco? Aí você lembra a pessoa. Tem casos que a pessoa esquece, ou é verdade. Não, foi bom você lembrar. Nós temos que todo dia apresentar diante de Deus as promessas. Enquanto não acontecer, você tem que oração. Meu Deus, o Senhor me deu uma palavra, eu não vou abrir mão dessa palavra. E, meu irmão, quando você cita a palavra, é o argumento que convence Deus, porque você confiou no que ele falou, você segurou a palavra. Então, não tem como Deus não abençoar. O Jó fala isso lá no Jó capítulo 23. Eu não dei durante o dia, ficou para essa reunião. Jó capítulo 23, olha o que ele fala para nós, pessoal. Jó capítulo 23, versículo o 2 em diante. O Jó, todo mundo sabe a luta que ele passou, as perdas que ele teve. E ele diz aqui, 23, 2. Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que todo o meu, o quê? Só que enquanto a pessoa fica assim, amargurada, chateada, nada resolve, irmão. Tem gente que vem para a igreja, até na reunião, ele participa da reunião com a cara fechada, triste. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma pessoa que confie diante dele. A Bíblia diz, né, que você tem que se apresentar a Deus com alegria, chegar diante dele com alegria. Deus responde na alegria do quê? Aí você tá triste, eu tô triste. Tristeza não resolve. Se o Jó continuasse só nessa amargura, chateado, revoltado, eu já vi pessoas, tô revoltado. Essa revolta não move a mão de Deus não, meu irmão.
Você tem que chegar diante de Deus com fé, citando a promessa. Meu Deus, está escrito, o Senhor prometeu e eu creio na tua palavra. Essa promessa que o Senhor fez é para mim. O primeiro versículo que nós lemos, o quê? Que de todas as promessas nós temos o sim de quem? O que é o sim? Eu quero fazer, eu quero te dar, eu quero te abençoar. Então, de Deus nós temos o sim. Então, se nós temos o sim, você tem argumento. Aí, olha o que o Jó fala agora, versículo 3. Ah, se eu soubesse que o poderia achar. Meu irmão, Deus é um Deus acessível. Deus só está esperando a nossa oração. Deus só espera você chegar até Ele. Mas esse é o problema. Tem pessoas que não oram, tem pessoas que não querem vir na igreja. Ela tem uma causa, ela precisa resolver, mas ela não quer buscar quem, pessoal? Hoje nós temos livre acesso. Hoje você pode chegar diante de Deus. Não tem, o véu foi rasgado de alto o quê? Abaixo. Então você tem acesso. Aí ele diz assim, ó: ah, se eu soubesse que poderia achar, então me chegaria ao seu o quê? O tribunal é para resolver o quê, pessoal? Causas, situações. Quando você vai até a Deus, é como se você fosse até um tribunal. Só que quando você vai até o tribunal, você tem que ter argumento. Você tem que conhecer a lei, sim ou não. No nosso caso, quando a gente ora, a gente tem que mostrar que nós conhecemos a palavra, que nós sabemos o que é direito nosso. Então, você apresenta, não é que você está citando a Bíblia para Deus. Deus conhece a palavra é dele. Mas quando você cita o que está escrito, você está mostrando para Deus: eu conheço o meu direito, eu sei o que é meu, eu sei a bênção que me pertence, e eu não abro mão dela. Quem está entendendo aqui? Isso é muito forte. Aí ele diz: então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem, exporia ante ele a minha, e a minha boca encheria o quê? Mas não é argumento humano. Não é dizer, eu quero que Deus me abençoe. Isso é argumento fraco. Qual é o argumento que convence Deus? A palavra. Esse é o argumento. Meu Deus, eu quero porque está escrito. Eu estou orando em cima do Senhor prometeu. Você tem argumento. Então não tem como Deus não abençoar. Quem está entendendo? Agora, orar por orar. Eu quero prosperar por isso. Não. Meu Deus, eu quero prosperar porque está escrito que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. E eu sou servo do Senhor. Então, sobre essa palavra, eu determino que as portas vão se abrir, eu vou prosperar, tudo vai dar certo em nome de quem? A família é a mesma coisa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e o quê? Então, quando você for orar, você enche a boca de argumento. Está escrito, se crê, eu creio em ti. Então, eu quero a salvação da minha família. Irmão, é chegar diante de Deus sabendo que é direito seu. O bom advogado, porque o juiz dá a sentença. Quem vai dar a sentença a nosso favor, quem é o seu juiz? É Deus. Só que como é que o advogado, ele convence o juiz? Com argumentos. Quais são os argumentos? Ele conhece da lei, ele sabe o que a lei diz. Então, quando ele fala, excelência, porque a lei é assim, a lei fala assim. Então, o juiz vê que ele tem um conhecimento, tem ou não tem? Agora imagina, o advogado chega diante do juiz, é bode agora? Não sabe nem falar, não sabe nem argumentar. Ele não vai convencer. Irmão, Deus é o justo juiz. Mas para ele bater o martelo, julgar a nossa causa, você tem que falar. Olha o que ele fala agora no versículo 4. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumento. Saberia as palavras com que ele me responderia. Quem que é a resposta de Deus? Se você não saber usar a palavra certa, você não tem resposta. Qual é a palavra certa que eu vou usar na oração para Deus me responder? Aí uma coisa liga com a outra. O pastor prega, você está assim. Você não aprendeu nada. Você não vai ter sábias palavras. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção na mensagem. Eu admiro pessoas que anotam mensagem. Eu vou dar um conselho para quem está aqui para o Brasil. Anote as mensagens.
A nossa mente, pessoal, esquece. Esquece ou não esquece? Ah, pastor, eu não esqueço. Se eu perguntar aqui que eu preguei domingo, você lembraria? Se você tem anotado, você não esquece. Uma irmã, você vê como é importante a pessoa prestar atenção, a pessoa guardar. Domingo passado, o último domingo que tivemos, na Santa Ceia, cada culto eu dei uma mensagem diferente. Aí terminou a reunião, ela mandou a mensagem, pastor, era a mensagem que eu precisava. Deus falou muito comigo. Aí ela falou, o senhor sabia que há 5 anos atrás o senhor pregou esse versículo? Ela só lembrou porque ela o quê? Irmão, 5 anos, hein? Ela lembrou. E ela guardou. Então, quando você presta atenção na palavra, Deus vai falar com você. Aí, quando você vai orar, você tem argumento. Você vai usar promessa. Não, o senhor prometeu, o senhor falou. Olha o que ele diz. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Tem pessoas que estão orando há muito tempo, mas não estão tendo resposta. Por quê? Você tem que ter argumento. Qual que é o argumento, pessoal? Qual que é o argumento que convence Deus? É lembrar da promessa. Não, o senhor falou. O senhor prometeu. Isaac fez isso. Isaac foi um homem que ele mudou a história da casa dele. Ele casou com uma mulher, a mulher dele tinha um problema. Qual que era o problema dela? Esterilidade. Só que o Isaac tinha uma promessa. O Isaac, quando orou para Deus dar um filho, ele não usou argumento humano. Ah, porque eu quero ser pai. Não, porque todo mundo tem um filho, porque eu não tenho. Isso é argumento fraco, irmão. Não é esse argumento que convence Deus. Se ele ficasse, não, porque eu quero ser pai, porque é legal ter um filho. Argumento fraco. Mas o Isaac tinha uma promessa. Ele orou em cima do quê, pessoal? Porque a promessa começou com o pai dele, mas a promessa também se estendeu a ele. E ele orou com base naquela promessa. A resposta veio. Leia de novo, ó. Saberia as palavras com que ele me responderia. Isaac teve a resposta, porque ele usou o argumento certo. Qual foi o argumento que convenceu Deus? Porque quando ele orou, ele deve ter falado, o senhor falou para o meu pai. Vamos lembrar das promessas? Olha as promessas que Deus fez para o pai dele. Volta no primeiro livro, Gênesis. Olha as promessas que Deus fez para o pai dele. Primeiro coloca aí, Gênesis 15:5. Quer ver? Vamos no 13:16 primeiro. É só Gênesis, vai ser fácil. Bem, é um vapt-vupt. Vamos lá. Ó, primeira promessa para o pai. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será o quê? Alguém consegue contar grão de areia, o pó da terra? Olha a promessa. Deus falou isso para o pai dele. O pai dele também ainda não tinha filhos, mas Deus já estava dando a promessa. Eu vou te abençoar muito. Aí, Gênesis 15, versículo 5. Bem rapidinho. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, e contra as estrelas se as pode... Quando era criança, quem nunca contou estrela? Quem já contou aqui? Você consegue? A gente perde o quê? Eu falo assim, eu não via muita estrela em São Paulo, porque a poluição não deixa. Mas você vem para o interior, é um pouquinho, se bem que até interior, cidades grandes, né? A poluição acaba... Mas eu lembro, de vez em quando, eu e meu tio tinha um sítio, era mais no interior, aí à noite, aquele céu limpo, dava para ver. Irmão, é muita estrela. É muita estrela, sim ou não? Olha a promessa, eu vou fazer assim a sua descendência. Aí, se as pode contar, mais, vamos lá? E disse, assim será a tua... Diga, promessa. Gênesis 22:17. Outra promessa. O Isaac, quando ele orou, ele usou isso aí, ó. Ó, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua, novamente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus... Mais uma promessa, Gênesis 28:14. Olha o tanto de promessa. Aí diz agora, Gênesis 28:14. E a tua semente novamente. Você vê que Deus repetiu?
Várias vezes ele falou do pó da terra e das estrelas. E a tua semente será como o pó da terra. Olha para mim, tem hora que a gente está meio desligado, então Deus repete, mas a gente não presta atenção. Quando o mesmo assunto tem que ser repetido, é porque a gente não prestou o quê? A gente não entendeu. Então Deus falou várias vezes para Abraão. Agora fala para mim. O Abraão creu na palavra, Deus deu filho para ele, já em idade avançada. O Isaac começou a crescer. Você acha que Abraão não compartilhou com o filho as promessas? Sim ou não? O Abraão deve ter falado, meu filho, o meu sonho era ser pai, eu não podia. Sua mãe já estava em idade avançada, eu já estava em idade avançada, mas o nosso Deus nos deu uma promessa. E ele deve ter falado, Isaac, eu me firmei nessa promessa, eu orei sobre ela, eu perseverei sobre ela, e Deus me deu você. Então ele ensinou para o filho, meu filho, a mesma coisa você vai fazer. Essa promessa é minha, mas essa promessa também é o quê? É sua. Então ele deve ter falado, ó, persevera na promessa. Aí o Isaac cresceu, conheceu a sua esposa. Quando um casal se une, qual primeiro plano? Casar. Depois de fazer o plano de casar, qual é o plano do casal? Ter filho, porque filho é bênção, irmão. Filhos são bênçãos de Deus. Sabe, eu estava em São Paulo, o missionário falou, cada casal devia ter pelo menos 3. Eu falei, então já estou na bênção. Já tenho os 3. Em casa a fábrica já encerrou. Amém? Então vou passar para outros aqui. Então, filho é bênção. Aí Isaac casa com a mulher da vida dele. Quando ele casou com a mulher da vida dele, ele deve falar, amor, agora nós vamos aumentar a nossa descendência. Nós vamos ter filhos. Só que aí ele teve uma surpresa. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 25. O que aconteceu? Gênesis 25, verso 20. Primeiro livro da Bíblia. Então, voltando, o que é ter fome e sede de justiça? É querer ver o cumprimento do quê? Da palavra. Enquanto a palavra não se cumprir, você não pode parar. Tem gente que parou de orar, parou de vir na igreja. É triste, irmão, mas o que tem de pessoas hoje é assim. É triste, sabe por quê? Tem tratamento que é meses. Tem tratamento que são anos. Tem medicamento que o médico fala, você vai ter que tomar a vida o quê? A pessoa não briga com o médico. Mas essa mesma pessoa que se submete a essas coisas não tem paciência de permanecer na igreja. Ah, eu vou parar. Ah, eu não vou mais, não aconteceu. Persevera. Deus me deu a palavra, eu vou orar em cima dessa palavra e eu vou ver o cumprimento. Diga glória a Deus. Mas o que falta nas pessoas é essa fome e sede de justiça. Deus deu a palavra e Deus quer ver você lutando por ela, mas não, abrimos mão. Ah, deixa para lá. É que nem justiça, irmão. Pegar não é só Brasil, não. Vamos falar do Brasil, porque é nosso país. Mas quantas coisas as pessoas têm direito, mas elas não lutam por ele? Sim ou não? A pessoa tem direito a algo, mas ela tem gente que, não vou perder tempo, mas é direito, é seu, se é seu, você tem que lutar. Quem concorda? Você vê quantas, aí é a falta do conhecimento da lei. Jesus falou assim, errais não conhecendo o quê? Quanto menos você conhece da Bíblia, menos você luta pelos seus direitos. Você não lê a Bíblia, então você deixa de conhecer o que é seu. Você não lê a Bíblia, aí você abre mão dos seus direitos. Quem está entendendo? Conta-se uma senhora lá na Inglaterra. Essa mulher, pessoal, era muito pobrezinha. E ela trabalhou muito tempo para uma senhora rica, milionária. E essa senhora rica, milionária, gostava muito dela. Um dia chegou para ela e falou assim, ó, esse papel tô dando para você, tá? Esse papel tô dando para você e se um dia eu morrer, não esquece desse papel, tá? Só que assim, ela é muito, sabe, uma pessoa muito sem instrução. O que mais que eu posso dizer? Humilde. Ela só pegou, ai que papel bonito, mas ela não sabia ler.
Aí ela pegou aquele papel, ela se sentiu tão honrada, André, que ela mandou enquadrar, colocou na parede. Já viu essa história, não? Aí colocou na parede. A senhora milionária morreu, ela ficou sem emprego. E ela, bem humilde, vida muito simples, passando até dificuldade. Um dia uma pessoa foi na casa dela visitar ela, até para ajudar ela. Quando chegou lá, viu na parede aquele, para ela era um quadro. A pessoa falou, deixa eu ver isso aqui. Chamou a atenção. Aí ela, toda humilde, falou, isso aí minha patroa me deu, né? Eu achei bonito, mandei enquadrar. Ali era o testamento, ela estava no testamento. A patroa transferiu a riqueza para ela. Ela tinha um papel na parede que dava direito dela ser milionária, mas por ela não conhecer, vivia pobre. Quem está entendendo? Você tem a Bíblia, você tem a palavra, mas você não lê, você não reivindica. Ó as promessas aqui, ó as promessas, e aqui tem muitas, diga glória a Deus. Sabe quantas promessas tem na Bíblia? Mais de 8.000. Só que você não lê a Bíblia, aí você abre mão da promessa. Aqui está o nosso direito, aqui está as promessas, mas a gente está faltando fome e sede do quê? De justiça. Esse mês eu falei o que para você? Nós vamos orar com a Bíblia aberta. Não é cobrar Deus, mas é lembrar. Meu Deus, o Senhor prometeu. E aquilo que o Senhor prometeu, eu vou viver em nome de Jesus. Foi o que Isaac fez. Para a gente terminar, leia comigo, Gênesis 25, 20. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padarã, irmã de Labão, arameu por sua o quê? Mulher. 21. Participa, por favor. E Isaac fez o quê? Instantemente ao Senhor, porquanto era o quê? Para aí. Olhando assim, parece que uma oração já teve resposta. O que Jó falou? Saberia as palavras certas. Na oração, o que o Isaac deve ter falado? Meu Deus, o meu pai falou da promessa que o Senhor deu para ele. E essa promessa também é para mim, porque eu sou filho de Abraão. Então, eu quero o cumprimento da promessa. Eu não aceito minha mulher ser assim, não. Minha mulher vai gerar filhos. Minha mulher vai me dar filhos. E ele orou em cima da promessa. O Isaac foi o exemplo de alguém que teve fome e sede do quê? Ele quis o cumprimento. O que Isaías falou? Procura o quê? Irmão, todo dia ele lembrava a Deus. A gente quer ser abençoado, oramos hoje, depois de 5 dias, ora de novo. Não é assim que você alcança a bênção. Você tem que ir todo dia até o tribunal. Meu Deus, eu tenho uma promessa, o Senhor me deu uma palavra, indo na igreja, assistindo a reunião, lendo a Bíblia em casa, o Senhor falou comigo. E o que o Senhor prometeu, eu quero ver o cumprimento. Deus quer ver essa perseverança. Quem está entendendo? E Isaac orou instantemente. Tem uma tradução que diz insistentemente. Eu tenho filhos. Minha esposa fala direto. Nunca prometa. Faça, porque se você prometer, eu sei. Aí eu vou pegar o exemplo dos meus filhos. Quem tem filhos e netos aqui? Quando você promete e não faz, como é que eles ficam? Cobra ou não cobra? Fica em cima? E o Gabriel é assim. O Gabriel, rapaz, esse moleque, que ele vai ser um homem de Deus. Mas o cara tem argumento, o cara tem uma lábia. Papai, mas o senhor falou. Papai, mas o senhor disse. Aí me quebra. Porque se eu falei, eu tenho que o quê? E tem hora que ele usa até a Bíblia. Se ensina ou não. Argumento. O Isaac, todo dia, ele lembrou. O Senhor me deu uma promessa. O Senhor falou que a descendência do meu pai ia ser como a areia do mar, ia ser como as estrelas. Aí diz, a sequência agora, o que aconteceu? E o Senhor ouviu as suas... Pastor, mas Deus não está me ouvindo, porque você não tem argumento, irmão. Você ora baseado na vontade humana. Eu quero prosperar. É pouco. Por que você quer prosperar? Você tem que mostrar conhecimento de causa. Porque está escrito que Jesus se fez pobre para que eu fosse o quê?
Então, sobre essa promessa, eu não aceito viver uma vida escassa, uma vida de limitação, não. Eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, então vou viver uma vida abençoada, amém? Deus ouviu, mas por que Deus ouviu a oração? Diga, ele tinha conhecimento. Qual é o conhecimento que nós temos que ter quando oramos? Você tem que citar, está escrito. Foi o Senhor que falou. Quando você usa esse argumento, apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Se apresentou, está escrito, o Senhor falou, o Senhor prometeu. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, o quê? Só que, quanto tempo demorou para acontecer? 20 anos. Mas aí vem uma parte forte que vai te ajudar. Quem persevera na palavra, quem não desanima, recebe muito mais. Ele orou pedindo um filho. Deus deu gêmeos para ele. Só que você sabe que a alegria dele, hoje de manhã eu perguntei, tem um pessoal de idade, antigamente não tinha essa coisa de hospital, pré-natal. Quer ver quem aqui nasceu na fazenda? Levanta a mão. A mãe só descobria o sexo quando? Antigamente, quando ia comprar roupa para as crianças, era que cor? Branco, amarelinho. Por quê? Neutro. Não era? Por que uma cor neutra? Porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Com 3 meses, já descobre até o sexo. Descobre ou não descobre? Descobre ou não descobre? 3 meses. É um menino, é uma menina. Descobre. É na onde o pai e a mãe começam a fazer o quê? Um enxoval. Eu lembro, a Júlia tem 15. Há 15 anos atrás, a Júlia nasceu em Porto Ferreira, ferreirense. Gozado que todos meus filhos nasceram tudo na região de São Carlos. Para ninguém, né? Eu pensei que quando eu fui para São Paulo, a Elaine ia ganhar neném, não veio meus filhos é tudo interior, André, interior. Fala porta, acha o quê? Eles puxam. Eu falei, quando a gente for para São Paulo, capital, outro estado, o pessoal, o Gabriel, principalmente na escola, ele conversa com os amiguinhos, então a gente repete o quê? Então o Gabriel já está com um idioma bem interiorês. Mas até um dia eu fui pregar em São Paulo, aí eu falei, pessoal, agora nós vamos recolher a sua oferta. Falei assim, o pessoal, pastor Ney, o senhor não é de São Paulo? Eu falei, meu filho, tantos anos no interior, é oferta, é porta. Acha? Pessoal do Brasil, São Carlos tem um tal de acha, tem ou não tem? São Carlos tem uns dialetos, qual outra? Tem outras palavras, fala aí, Idris, você que é de São Carlos. Tem bastante, né? O Brasil tem essa, glória a Deus, como é que eu posso, essa pluralidade aí de idiomas, né? Mas aí, voltando, aí, na época, quando foi fazer o ultrassom da Júlia, o médico não quis cravar, porque aí depois a gente descobriu, muito tempo atrás, ele falou para a família que ia ser uma menina, nasceu um menino. A família até processou ele. Hoje não, o exame é exato ou não é? E eu falo assim, o médico, olha, quem já viu ultrassom, eu não vejo nada ali, o médico vê perna, vê dedo, vê cabeça. Eu lembro que a Elaine falou, olha a boquinha da Alice, eu falei, meu Deus, eu fiz até assim, eu falei, não tô vendo nada. Ela falou, não, a boquinha dela como é que é? Eu falei, você para não contrariar, é linda, né amor? Eu falei, não tô vendo nada. Aí o Isaac, uma barriga de gêmeos, é maior do que o normal, sim ou não? O Isaac deve ter pensado, essa criança vai nascer saudável, hein? Vai nascer forte. Aí, olha o que diz aqui, no versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Só que a surpresa eles só descobriram quando? Na hora do parto, irmão. Aí diz aqui, ó, e saiu o primeiro, ruivo, ó a Maju aí, ruivinha linda. Eles eram ruivos. E todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome o quê? E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar, de Esaú. Por isso se chamou seu nome o quê? Agora presta atenção. E era Isaac da idade de quantos anos? Quando ele casou, ele tinha quantos? Foram 20 anos que ele
ele lembrou Deus da promessa. Foram 20 anos que toda vez que ele iria orar, está escrito, o Senhor prometeu para o meu pai, essa promessa também é minha. Meu Deus, não esquece de mim não. E Deus lembrou do Isaac. Ele teve fome e sede de justiça, que você também tenha. Não abra mão de nenhuma promessa. O que Deus falou vai ser do jeito que ele planejou. Quem crê, diga glória a Deus. Só que, Deus dá promessa. A nossa parte é crer nela. A nossa parte é perseverar em cima dela. Porque vai acontecer. Quem crê que vai acontecer? Lembra do Isaac. Ele não falou argumento humano. Volta de novo. Jó é muito forte. Jó 23... versículo 5, tem que saber as palavras certas. Quais são as palavras que convencem? Um dia, eu nunca vou me esquecer. Se você não tiver o argumento correto, Deus não ouve, irmão. Eu lembro, eu era auxiliar, até o pastor, certeza que ele vai assistir depois, pastor Francisco. Eu fiquei um tempo ajudando ele, lá em São Paulo. Ele era pastor da Vila Carrão, um bairro da Zona Leste. Aí eu lembro que ele falou pro pessoal assim, domingo, isso tem muitos anos atrás, deve ter 20 anos para lá, muito mais que 20 anos, bem mais. Eu ainda não era nem de maior, era adolescente, se eu não me engano eu estava com 14, 15 anos, então deve ter uns 24, 25 anos. Aí ele falou, pessoal, domingo eu vou orar para quem não tem um carro, Deus vai te dar um carro. Se você for ver hoje, carro todo mundo tem ou não tem? Há 24, 25 anos atrás, não era todo mundo que tinha carro, não, meu irmão. Há muitos anos atrás, ter carro era sinônimo do quê? Rico. Geralmente toda a família tinha um parente, lá, o tio tem carro, então o tio tem dinheiro. Hoje, graças a Deus, a condição melhorou, todo mundo pode ter um carro, diga glória a Deus. Aí ele falou, domingo eu vou orar. Chegou o domingo, ele chamou as pessoas à frente do altar. Aí ele falou, eu gostei da sabedoria dele. Por que você quer um carro? Aí teve um que falou, porque o meu vizinho tem. Esse é argumento? Por que você quer um carro? O outro, para minha família ver. E o outro, para que você quer um carro? Para passar no meu bairro e todo mundo ver meu carrão. Ele falou, depender desse argumento, Deus não vai ouvir? Aí ele falou, eu achei forte, ele falou, ninguém falou aqui, eu quero um carro para fazer obra de Deus. Eu quero um carro para pegar o doente, colocar no carro e trazer para onde? Porque para eles são todas o quê? Se você não tiver argumento, se você se baseia, eu quero para me amostrar, eu quero algo movido por uma vaidade, Deus não vai o quê? Eu leio de novo ali, saberia as palavras com que ele me responderia. Não é qualquer oração que Deus vai responder. Você tem que usar as palavras certas. Quais são as palavras certas? O outro acha que ficar se humilhando, não, porque eu sou pior do que aquele cachorro do vizinho. Tem gente que ele acha que se humilhar é isso. O outro, ai Deus, tem dó de mim, eu não aguento mais. São sábias palavras? Deus não ouve oração de coitado. Deus ouve oração de pessoas de fé e vencedoras. Quem é essa pessoa? Argumento, saberia as palavras com que ele responderia. Meu Deus, eu venho diante da tua presença, o Senhor falou, está escrito, e eu creio nessa palavra, e tomo posse pela fé. Na hora, os céus vão se abrir. Deus vai falar, esse guardou o que eu falei, esse guardou a minha palavra, e eu vou cumprir na vida dele. Quem entendeu aqui? Isaac soube usar as palavras certas. Se ele falasse, eu quero ser pai porque o outro é pai, que argumento fraco. Não, eu quero porque o Senhor prometeu que a minha descendência e a descendência do meu pai seria o quê, pessoal? Fala para o seu irmão, não abra mão das suas promessas. Diga, eu não vou abrir mão da minha promessa. Quem não vai abrir mão aí, levanta a mão. Fala para o seu irmão, não desista. Fala para ele, não desista. Quem não vai desistir, diga amém. Diga, eu
não vou desistir. Quem não vai desistir, aplauda Jesus. Bem forte, pessoal. Mais forte.